hoje, né, a gente não preparou nada assim de conteúdo, né, para vocês, porque a gente queria mesmo que hoje fosse um bate-papo. E aí eu gostaria de abrir um pouco mais para a gente ouvir vocês e também assim, qual que seria a ideia? É vocês, porque eu estava comentando agora, antes de comentar, né, o Samuel entrou depois, agora está entrando o Pedro. É, eu tinha comentado com o André, com o Arthur, né, que nesse horário, daqui a 2 semanas, né, exatamente no domingo, no dia 7, vocês já vão ter feito a prova. Então, nós estamos a 2 semanas da prova, né, então agora é aquela hora de simplesmente lapidar o que vocês já construíram até aqui, né, e pegar agora é a reta final da reta final. Então, o que vocês. Eu queria que cada um falasse um pouquinho do que vocês fizeram até aqui, como é que está os estudos, como é que está conseguindo conciliar com a faculdade. Agora a gente vai entrar nessa reta também dessas 2 semanas de prova, né, da faculdade, e aí, né, tem uma dificuldade para conciliar tudo isso, e o que vocês pretendem, ou vocês imaginam que vão fazer agora nessas 2 semanas aí, ainda que mínimo, para afiar o machado aí, né, para a prova, e como é que vocês querem fazer. Aí vocês podem, a gente vai deixar livres, a gente pode pontuar alguma coisa ou outra, mas a gente quer deixar vocês falarem e a gente ser um bate-papo, uma troca de ideias, tá bom? Pode falar, Arthur. Então, gente, eu acabei perdendo, né? Tinha atualizações na reunião do dia 15, né? Mas acabou que eu cheguei muito tarde em casa, não consegui nem acompanhar de lá tudo que tinha para acontecer. Boa tarde, João, tudo bom? É, Boa Boa tarde, tarde, João. Arthur. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? e aí, Boa tarde, tudo Renato. tranquilo, tudo indo. É isso. E aí, Oi? o que acontece? Eu já tinha. Não, a gente está falando agora sobre a trajetória dessa reta final, como tem sido, algumas coisas. Aí eu vou só passar uma parte só. Uhum. E aí, o que acontece? Dia 15 foi. Eu já tinha avançado em alguns conteúdos, eu avancei em processo civil, que para mim é o conteúdo que eu mais sofri, né? Que eu mais tive dificuldades. E aí eu tinha visto também na reunião que a gente tinha falado sobre a questão de fazer questões, e aí a questão do desânimo, inclusive quando eu peguei para fazer questões, as primeiras eu tinha errado bastante, aí eu dei uma pausa, eu falei assim, não vou fazer, não vou continuar a fazer, porque senão eu vou acabar jogando tudo pelo ralo. Aí dei uma pausa, fui fazer qualquer outra coisa, dei uma respirada, quando eu vi que eu estava mais disposto, eu voltei, e aí eu consegui ter um panorama de acertos melhor, né? E aí eu consegui cobrir os conteúdos, eu acho que meu último conteúdo foi legislação interna. E aí foi aquela dúvida que a gente tirou, né, Renato, quem que estava conversando, porque a legislação interna é muito grande, Sim, e eles aumentaram os artigos ali na parte de normas de corregedoria, era cento e poucos artigos, foi para 320, e aí muita coisa inédita que eles cobraram junto, além das resoluções, que é de teletrabalho e a de plano de carreira, né? E eu preferi dar uma atenção a esses menores primeiro para dar uma cobertura maior e eu tinha percebido, eu fui dar uma pesquisada e percebi que alguns cursinhos estavam apostando bastante, pelo menos uma questão de cada resolução, principalmente por conta do teletrabalho, né? Que não tinha caído nos últimos, e aí trouxeram essa resolução. E, e a da outra foi, se não me engano, foi do plano de carreiras. Aí eu acabei cobrindo esses três conteúdos, né? E agora é reta final. Parte de assimilar conteúdos para mim já foi. O que faltou, faltou. A gente é um ponto que já há muito tempo eu já entendo que a gente não consegue levar tudo para os processos seletivos. A gente consegue levar o máximo, mas nem tudo, né? E aí agora eu estava fazendo questões, agora eu só tô só na parte de questões. Ontem fiz, meu Deus, ontem eu fiz em informática,
Aí eu percebi que eu estava com uma deficiência na parte de Teams, de Excel, que pelo menos nos concursos recentes, pelo menos tem uma, duas questões. Aí eu dei uma revisada nessa parte, a parte de atalhos também. Inclusive está tudo pregado aqui na parede já. E, e essa parte foi boa. Fiz hoje da LPI, né? Que é o Estatuto de Pessoas com Deficiência. Fui perfeito. Peguei umas 50 para fazer, tipo, puxei tudo da banca. E aí fui selecionando algumas de acordo, porque ele cai em muitos aspectos, como administrativo, cai em escolar e tal. E aí eu fui selecionando mais focadas com a legislação, e aí não tive erros, então é um assunto que, para mim, eu dou como, de certa forma, conferido, fixou bem. E aí, para essas 2 semanas, o projeto basicamente é esse. Eu estou querendo, eu vou observar esse primeiro momento, tentar fazer questões de uma de cada matéria, e perceber se eu dobro essa matéria, né? Se eu puxo ela para mais um dia, isso vai depender muito do desempenho. No caso, a LBI eu não vou mais mexer nela por conta do que foi muito bom, eu acho que fixou bem. Informática, eu vou rever as questões que eu errei, que eu deixei marcadas também, para poder, junto com essa correção do conteúdo, refazer ela, ou inclusive refazer ela hoje ainda, depois da reunião. E as outras vão seguir nesse mesmo sentido, né? Até a prova, tentar seguir nessa parte de fixação. Muito bom, Arthur. Mais alguém quer falar? Bom, eu posso falar, estou um tempinho Pode aí falar, André. dentro das reuniões. Eu acho que agora é fazer questão e revisar as coisas que para mim não tá tão claro. Eu tenho, tipo assim, já vi a matéria, mas eu quero voltar para ver porque eu acho que vale a pena, que vai ser processo civil. Eu acho que está um pouquinho nebuloso para mim ainda. Constitucional, vou ver porque eu acho muito importante. E a lei sobre pessoas com deficiência, essas três eu vou ver com mais força essas próximas semanas aí. Mas é isso, tipo, muita questão, muita questão de tudo praticamente. Deixa eu ver aqui. Em relação à faculdade, eu não estou conciliando. Eu tenho muita fé na cola e no caderninho, porque assim, eu vou atrás dos 3 pontos, não é nem 5 mais. Eu vou atrás de 3 para poder fazer o reaval em fevereiro, tá ligado? Tipo assim, para mim não importa, eu só quero 3 pontos e depois eu vejo com a faculdade. Questão de informática, eu acho que eu tô suave. É claro que, tipo assim, fazer mais questões e melhorar com o tempo, né? Atualidades, eu tô um pouco com medo, mas também sem medo, assim, porque eu nunca sei o que vai cair em atualidade. Tipo, eu sei o que tá acontecendo no mundo, mas eu nunca sei, vai que eu não sei o que tá acontecendo exatamente naquele cantinho do mundo que cai na prova, né? Mas assim, eu vou ficar ligado nas atualidades aí e dar um review dos últimos meses de atualidade. A única questão que tá me pegando é sobre a redação. Eu ainda não sei o que eu vou fazer com redação, porque eu tô deixando essas 2 semanas para fazer muita questão, e eu lembrei, putz, tem redação também, né? E aí eu vou ver como é que eu vou fazer isso na última semana. Se provavelmente eu vou fazer uma redação por dia na última semana, ou algo do tipo, mas sei lá ainda. Ainda tá nebuloso para mim. Essa coisa de, agora como a gente está nas últimas 2 semanas, né, até tinha conversado com o pessoal na reunião passada, o ideal é que vocês, na última semana, não essa agora, a próxima, aqui a semana da prova mesmo, semana que antecede a prova, vocês diminuírem o ritmo das questões, tá? E aumentar a revisão, né? O que seria a revisão? Teve um materialzinho que o Arthur colocou no nosso grupo ali, de várias matérias, que tem um resuminho de algumas matérias. Aquele tipo de resuminho, ou se você encontrar em algum lugar, é o que eu recomendaria ler na semana da prova. Porque se você pegar para fazer questões no mesmo ritmo que você veio fazendo nesses meses, últimos meses, pode acontecer o seguinte: uma matéria que às vezes não está muito bem consolidada, ou que você não fez muita revisão, não fez muita questão, ou está começando a dar só uma olhada agora em cima da hora da prova, e começar a errar muitas questões, isso pode abalar um pouco a sua confiança, né? Você pode ir para a prova, você está na semana da prova, falta pouco tempo, né? A gente já tem aquela insegurança,
Mas imagina se você começa a fazer um monte de questão e começa a estar tudo errado, 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 né? Então, assim, a ideia é o quê? Se você for fazer um estudo por questões, é pegar questões que você já fez e que você tem alguma anotação, alguma correção de, por exemplo, de cada item ali, questões comentadas, né, fazer leitura de questões comentadas, mas evitar pegar questões inéditas. Por exemplo, você está lá no site de questões, e aí, né, de repente você filtrou lá para só ir aparecendo as questões que você ainda não fez. Então, você começa a fazer questões que ainda não fez, e de repente, é essa a ideia, é pegar as questões que você já fez, ou questões que você é, já vai pegar e vai ler direto, né, o comentário, fazer um estudo como se fosse um estudo teórico, mas ali vendo as diferenças de uma alternativa para outra, porque é uma, porque não é a outra. A ideia é isso, né, e diminuir um pouco as questões e aumentar mais essa coisa de ler os resuminhos ali para organizar os conteúdos na cabeça. Eu não sei o que vocês acham, também, né, é uma escolha que vocês vão ter que fazer, se vocês querem seguir dessa forma ou não. A decisão é de vocês, mas é uma dica que eu daria para aquela semana mesmo da prova, né? Essa semana ainda pode continuar nas questões, né? Ou independente como for, mas no mesmo ritmo, mas na semana que vem já diminuir esse ritmo das questões. Se você for continuar estudando por questões, pelo menos diminuir para abrir um pouquinho de tempo para você ler resumos. Não sei se vocês concordam, o que vocês acham. Aí também queria que vocês falassem um pouco de essas dicas, né? Todo esse apoio que a gente tem dado, se está funcionando, se está ajudando, se está sendo bom, né? A gente quer também sempre melhorar. Pode falar, João. Opa, Renato, eu acho que, pô, tá ajudando sim. Esse feriado eu tirei principalmente para fazer aquele diagnóstico, um rediagnóstico de como estava a situação, tipo, nas matérias de direito no geral. Matemática e português eu nem não peguei ainda. Vou pegar essa semana para fazer algumas questões, mas, tipo, informática, o restante da prova eu deixei de lado, assim. E, pô, principalmente matemática, administrativo, eu lembrei-me de muita coisa aqui do TJ, alguns bisus que vocês passavam, tipo, como a prova cobrava, assim, principalmente aquele bizu da correção que vocês deram de porra, pegar, na hora de corrigir, você não vai corrigir só a alternativa que você errou ou a alternativa certa, mas corrigir todas as questões, porque a prova no futuro pode perguntar aquela questão que você não tinha feito. Isso eu sinto que ajudou pra caramba, assim, por mais que quando eu estava vendo todos os artigos, batendo para ver se eu já tinha feito tudo, por mais que não tinham questões que eu, tinham artigos que eu não tinha feito questões, na hora de corrigir, eu sempre via ali uma questão ou outra que eu já tinha batido. Pô, o Arthur desenrolou demais mandando aqueles materiais, sinto que me ajudou muito, principalmente na correção, e aí eu acho que processo penal, bateu bem. Improbidade administrativa, eu sinto que eu encaixei também, estou com a porcentagem boa de acerto. Agora, constitucional, parte de direitos sociais e organização do Estado ali, aquela terceira parte constitucional, acho que ainda estou devendo, preciso dar uma melhorada, uma revisada boa. Agora, penal, acho que a matéria por inteiro está legal, sinto com a porcentagem boa de acertos. Acho que eu só vou rever algumas questões na parte de crimes da administração feitos por feitos pelo particular. Processo penal também tá ok. Processo civil, acho que eu devo muito ao professor da faculdade, assim, tive um bom professor em processo civil e, cara, não peguei muito para ler, assim, tô mais fazendo questão e legislação interna tá sendo bicho papão, assim, eu real ainda não peguei para ver, como o Arthur tinha comentado, realmente, tipo, deu uma aumentada na quantidade de artigos e tô meio desesperado, assim. Eu também tô com esse problema do André. Eu acho que eu vou tirar essa semana para também dar uma focada na redação. Assim, simulados, eu acho que eu vou tentar fazer um até
um ou dois nessas 2 semanas e, sei lá, para treinar a redação, acho que combinar, fazer um bloco de questões de direito e aí no final fazer a redação, na verdade, começar fazendo a redação, depois um bloco de questões de direito, assim, e aí ficariam umas 3 horas brutas de estudo. Vou só aproveitar uma coisa que o André tinha falado, e agora o João tocou no assunto da redação. Usem o estudo que vocês estão fazendo de atualidade, de pegar notícias e tal, imaginando como sendo a parte teórica, de uma base para você fazer seu texto, para você escrever sua redação. Então, pelo menos até a semana ali da prova, né, tentar, de repente, uma redaçãozinha nessa semana e uma na semana que vem, escrever um texto livre, assim, mesmo que você não chegue nas 25, 30 linhas, mas que você escreva alguma coisa sobre um determinado assunto, viu lá um assunto X aí, qualquer que está na mídia, escreve sobre aquilo, né? Para você, só para você entender, ver se você está conseguindo fazer uma coesão entre os parágrafos, se você está conseguindo separar as ideias, se você está conseguindo, sabe, todos esses critérios que a banca vê, de que são pontos positivos, para que você consiga fazer uma redação tranquila, né? Eu acho que a gente não é a maior dificuldade nossa, né? Porque as provas que a gente faz na faculdade é redigir muita coisa, é escrever, às vezes, num juridiquês, que é muito mais difícil do que falar sobre um assunto geral ali, mas é bom sempre se preocupar com esses critérios aí, que são simples. Agora, falando sobre um pouco da, das questões aí, né, que vocês estão comentando, a ideia é essa mesmo, né, essa semana pegar, fazer bastante questão, seguir no mesmo ritmo que vocês estão, né, e na semana que vem, diminuir, e até falando sobre também um pouco sobre a legislação que vocês estão comentando, né, são muitos artigos e é uma parte considerável ali da parte de direito, né, pode ser que venha aí umas 5, 6 questões. O Arthur, até peço favor, Arthur, se você puder depois, ele compartilhou comigo um arquivo que ele estava, né, fazendo umas opções de estudo, e aí eu dei umas dicas muito particulares para ele, mas ele me mostrou um arquivo que divide a parte de legislação mais ou menos em 5 ou 6 partes, e aí eu vi com ele junto ali que as 3 primeiras partes, ou seja, são 3 tópicos que tem ali nessa legislação interna, que eles têm um bom custo-benefício, dá mais ou menos uns 30, 40 artigos por questão, ou seja, para cada leitura de 30, 40 artigos, vai cair uma questão. Agora, os outros, tem alguns ali que são 100, 200 artigos para uma questão. Então, esses não vale tanto a pena ler tudo, né? Então, de repente, porque aí você fazendo uma carga um pouco menor na legislação, que você abra um pouquinho de tempo para você revisar uma outra matéria, para você fazer um pouquinho mais de questões. Então, assim, vai meio que lendo junto. Ah, tô com a cabeça meio agitada e tal, só dá uma lida na legislação para ver como é que tá, né? Agora, se eu estou assim com uma condição de mais concentração, às vezes eu preciso assistir uma videoaula para pegar um detalhe, ou então eu preciso ler mesmo a teoria, ou então, sabe, fazer alguma revisão, pegar uma questão já feita, aí você tem que estar com um nível de concentração maior, naquele horário que você separa para estudar e tal, e aí vai levando assim, a gente não colocar uma carga muito grande nessa legislação da parte de direito, para poder abrir espaço para outras matérias, né? Então, seria mais ou menos isso. Não sei se o Pedro concorda, se o que vocês acham disso. Pode falar, Pedro. Boa tarde, pessoal. Eu concordo sim, Renato, concordo sim. Mas antes eu queria falar um pouco sobre o que o André estava falando. Eu também era desses aí, cara. Eu focava 100%. Nesse caso que vem semana de prova, muita gente vai optar por dividir um pouco o tempo, mas já que tem a opção de fazer algumas provas depois, ou a própria opção de cola, alguma coisa assim, dependendo do ritmo que tá para o concurso, eu acho bom
focar, imergir mesmo e aproveitar com bastante eficiência esses últimos dias. E também concordo com o cuidado, a cautela com as questões inéditas, que às vezes pega ali no contrapé e surge algumas dúvidas que a gente não tinha. Eu gosto desse sistema de ver bastante resumos assim na semana da prova e também fazer questões conhecidas. E eu gosto de revisar por questões, sempre revisei por questões. Então, você revisar por questões conhecidas, os mnemônicos, os detalhes ali, a divisão dos crimes no caso do penal, ou no administrativo lá na improbidade, as diferenças entre as sanções, através de questões, para mim sempre foi mais fácil. Então, meio que eu escolhi umas questões para revisar, de forma que abrangesse bem o tema, e, salvo engano, foi o Arthur ou o André que falou sobre ter anotado umas questões que tinha errado para voltar nelas e refazer e aproveitar para revisar. Eu acho que são boas estratégias para otimizar o tempo. Boa, Pedro. O Arthur levantou a mão, mas só um minutinho, Arthur. Não sei se o Samuel quer falar. Opa, eu gostaria de falar assim, né, falando justamente sobre o que o Pedro tinha falado, eu também tenho estudado bastante, revisando por questões. Foi uma dica que tinham dado em outras mentorias em relação a essa revisão por questões, né? Eu só sinto muita dificuldade, como muitas outras pessoas reportaram, né, em relação a temas que eu não consegui me aprofundar tanto, tipo legislação interna, né? Eu comecei a estudar ele um pouco mais tarde do que outras matérias, igual administrativo, penal. Agora, no final da nossa preparação, eu sinto bastante dificuldade, né? Fala, Samuel, beleza? Cara, revisar por questões é quase que uma obrigação a gente ter tido um contato bom com o conteúdo. Porque senão não faz muito sentido, né? Você fazer questão de uma matéria que você não teve muita afinidade, não teve muito contato, e fatalmente você vai errar bastante questões e vai abrir lá o comentário e os caras já vão estar dando dicas de coisa que a gente não viu nem pela primeira vez. Então, um caminho coerente, um caminho sensato, seria pegar esses resumos, por exemplo, que o Arthur mandou, ou alguns outros que a gente pode ir atrás, pegar dicas de professores que têm contato maior com a banca. Com certeza a gente vai olhar no YouTube ou nos cursinhos os caras falando pontos importantíssimos da legislação interna, coisas que a banca gosta de perguntar, e tentar resumir isso da melhor forma e ler, reler e ir para a prova com coragem, que assim, acaba que essa surpresa para nós é uma surpresa para todos. Então a gente, com calma, procurar tópicos específicos da legislação e tomar alguns cuidados, por exemplo, para não ficar lendo coisas que são muito massivas que a gente não vai conseguir na prova. Eu não sei, eu não abri essa matéria e vou fazer isso. Para ver se pergunta sobre, ou se explica sobre quantidade de pessoas num comitê, ou como que é regido. O Renatão, que já é escrevente, vai poder até falar um pouco melhor sobre isso. Mas é um pouco de. Eu gostava, cara, de pegar professores no YouTube que estava falando sobre as matérias, alguns conhecidos, outros pouco conhecidos. Gostava de ler alguns resumos, de forma que na prova fosse criar, Samuel, alguns gatilhos, assim, para que talvez eu não saiba a questão certa, mas que eu soubesse pelo menos as que não faziam sentido, pelo menos para eu criar aquele contexto geral sobre aquele assunto. E porque na prova vão ter, entre as questões fáceis, as
as médias e difíceis, vão ter aquelas que a gente sabe com certeza, aquelas que a gente acha mais ou menos que lembra, e aquelas que a gente não faz ideia alguma do que está acontecendo. Então, eu tentava, pelo menos dessa matéria que eu não tinha tido muito tempo ou muito contato, que eu tirasse ela do bloco das que eu não sei nem o que está falando e levasse ela para esse bloco do meio, que seria o de, cara, eu acho que eu já li isso, alguma coisa, e aí eu já começava por eliminação, algumas coisas que não tinha muito a ver ou que não pensavam no sentido daquela legislação. E aí, dessa forma, automaticamente a gente está meio que aumentando a chance de acertar as que a gente não sabe. Então, é uma coisa bem intuitiva, mas que no concurso, principalmente nesse modelo, que todo mundo vai marcar todas as questões, não é um errado, anula uma certa, além de acertar as que a gente sabe, é muito interessante a gente tentar minimizar o erro das que a gente não sabe. Até porque muitas das questões que vão fazer a nossa conta dos acertos, lá de 70, uma boa parte vão ser de questões que a gente lembra um pouco, ou eu já vi isso. Então, eu tentava fazer isso. E nesse caso de uma matéria que aumentou bastante os artigos e que não tem tantas questões da própria banca para a gente saber exatamente como no penal os artigos que ela gosta, ou no administrativo, a lei de improbidade, que a gente já sabe que vai ter, ou na informática, a gente sabe que vai ter questão de Excel, que vai ter questão de Teams. Então, como a gente não tem esse raio-x bastante confiável, igual das outras matérias, o ideal seria pegar essas dicas de vários locais e ler o máximo possível, tentar entender como essa legislação funciona, para que quando a gente lê as questões na hora da prova, a gente tirasse alternativas que a gente acredita com uma certa confiança que não é a correta, e aí de 4 de 5 questões, que seria 20% de acerto por questão, a gente transformasse isso em 50%, ou talvez em 33%. E que isso, querendo ou não, faz parte também, faz parte do jogo dos concursos, principalmente em mudança de edital, no caso, num contexto da própria banca, que é o caso, ou no aspecto pessoal, que seria no estudo pós-edital, onde a gente tem que ter bastante coragem e confiança para deixar algumas coisas para trás e levar algumas coisas para a prova e otimizar o tempo. E eu gostaria de ouvir o Renato também em relação a como otimizar o tempo sem ter lido uma matéria pela primeira vez, principalmente sendo no caso do direito, que tem um mínimo necessário no conjunto das questões de direito, né? Que é interessante a gente ter essa estratégia enquanto a prova num contexto geral, para que a gente gaste o tempo jogando com o edital debaixo do braço também. Só complementar, daqui a pouco eu dou a palavra para o Arthur, mas só complementando o que vocês estão falando, né, essa coisa de ter uma legislação com uma boa parte que é inédita, né? Talvez tenha alguma parte ali comum ou igual, alguma parte que não mudou, né? Pode ser, quando acontece uma mudança assim de edital, né, ou de a forma de cobrar, acontece isso, tem um núcleo que é comum, ou seja, vai continuar uma parte sendo o que era antes, e às vezes aumenta um pouco, ou seja, ele coloca artigos a mais para serem estudados. Qual que é a recomendação quando você chega perto da prova e você não viu nada dessa legislação que sofreu mudança? A minha dica seria pegar a parte que a banca cobrava antes, a parte comum, né? Por quê? Porque como ela está fazendo uma mudança radical de prova, está colocando redação agora, está colocando, né, teve uma bagunça aí de legislação, o número de questões diminuiu, então ela não vai querer arriscar muito, né? Então provavelmente a gente pode contar com isso, né? Que
que ela vai seguir o tradicional ali, e é uma aposta. Pode ser que não, pode ser que ela coloque as coisas novas, isso a gente não tem como prever. Mas vai ser uma dificuldade para todo mundo, né? Vocês têm que pensar também, ter a tranquilidade que vocês estão indo para a prova sem estudar uma ou duas matérias. A grande massa dos candidatos vai lá sem estudar nada, ou sem estudando só metade do conteúdo, né? Então, assim, ou faltando muitas matérias que não foram nem vistas. Então, assim, eu acho que vocês já estão na frente de muita gente, né? Pensando no sentido de que às vezes vai faltar só uma legislação, só alguma coisa ali. Então, talvez, né, de repente, você fala assim, eu não consegui ver nada de legislação. Tenta pegar um pouquinho, tenta, de repente, pegar questões anteriores que cobraram essa legislação, que mais ou menos a VUNESP, para o cargo de escrevente, gosta de perguntar. Então, ele pergunta sobre algum prazo, pergunta sobre, como o Pedro falou, o número de pessoas numa comissão, pergunta sobre... Não, tente não responder de imediato, primeiro você vê o que ela pergunta e vai lá na lei, dá uma lida e tente responder, né, baseado nisso. E aí você está fazendo ao mesmo tempo um estudo por questões e leitura da lei. Mas isso, assim, seria mais assim, o custo-benefício seria, assim, se é uma matéria que você não viu nada, que você veja o mínimo e abra espaço para você se garantir naquilo que você realmente estudou, naquilo que realmente revisou. Por quê? Porque, de repente, todas as outras 5 matérias do direito podem compensar essa falta que vai te dar na legislação. Entende? Porque elas vão distribuir mais ou menos o mesmo número de questões. Tem 5, 6 tópicos, vai dar 5, 6 questões para cada tópico, mais ou menos. Né? Se tiver uma distribuição mais ou menos equilibrada das questões, então pode ser que sejam 5, 6 questões. Então, pensando assim, pensando na pior hipótese, que você vai errar tudo de legislação, dá para eu me garantir nas outras 5 partes, né? Penal, processo civil, constitucional e administrativo, né? São 5 matérias que te dão uma clareza muito maior, não é só ler a lei, né? Tem uma teoria, tem tudo um raciocínio, e que você já vem fazendo muito bem isso. Às vezes é melhor você reforçar e lapidar e ir para, até em algumas matérias, você ir buscar o 100%, ou seja, gabaritar aquela matéria, do que você ficar tentando aprender agora, há 2 semanas da prova, uma coisa que você nunca viu, não está revisado, não está fixado em questões. Então, eu não sei o que vocês acham, assim, isso seria a minha opinião. Agora, vou abrir a palavra aí para o Arthur. É isso, Renatão. Eu estou seguindo muito nesse sentido, né? Tem algumas partes, principalmente na parte de processo civil mesmo, que é, eu não consegui ter tempo para aprender, né? E é uma parte que eu, de certa forma, decidi por abdicar, né? E aquela parte também de legislação interna, justamente por conta do tempo, né? Aí naquela tabela ali, se juntar tudo, tem uma parte ali, se não me engano, eu acho que é a parte de corregedoria, tipo, 290 artigos para possibilidade de uma questão. Aí a proporção não é muito vantajosa, entende? E aí, se- e, e aí eu dei prioridade mais na questão de resolução, porque se ele está cobrando na banca, a probabilidade de vir uma questão daquele regimento que ele lançou como novo é grande, porque você tem que pensar muito como a banca funciona. A banca ela quer selecionar o mais rápido possível, né? Ela não quer esticar muito. E aí, se a gente, quem fez o do 2024, a banca utilizou uma série de situações, como, por exemplo, colocou o local de prova muito longe, para ver se as pessoas desistiam. E a prova de reaplicação foi mais difícil do que a primeira prova, justamente nesse sentido, né, de tentar filtrar o mais rápido possível. Então, não é um custo-benefício você pegar um artigo muito grande, e seria mais benéfico você pegar os conjuntos que são artigos menores, que há uma probabilidade, pelo menos uma questão está ali, né? Eu tinha falado agora da faculdade eu seguia muito aquela, uma coisa que eu tenho muita restrição para poder recomendar isso, mas desde que eu fiz a FUVEST, eu trabalho muito na questão de sacrifício. E esse semestre, para mim,
eu consigo entregar a possibilidade de perder o meu semestre na faculdade, mas de não perder o concurso, entende? Então, estou muito nessa de fazer bem o básico, de não preocupar muito com nota alta. Algumas matérias eu já percebi que ou o professor faz prova repetida, ou o professor é, ou ele trabalha questões muito fáceis, ou inclusive, possível de cola, então eu não estou tão preocupado nessa parte, né? E esse momento, assim, eu acabei, no momento de fazer questões, eu comecei a ver alguns pontos que aparecem bastante. Por exemplo, constitucional. Constitucional, para você responder alguma coisa, saiba, a nacionalidade, que a gente já trabalhou, aquele mp3.com para a minha cabeça, meu Deus do céu, porque sempre tem questão de nacionalidade e sempre tem uma questão de remédios. São duas questões que vão ter em constitucional. Tipo, se não tiver, a banca enlouqueceu, porque todo ano você vê aquela questão. Eu já passei por umas 7, 8, 9 questões só falando de nacionalidade. Se é natural, se é nacional, o que é que ele pode e o que é que ele pode galgar, né? No caso, se ele pode ser presidente, se ele pode ser vice-presidente. Então, isso ali para você contar ponto é uma boa. Uma outra estratégia que eu fiz, que eu sempre faço dentro dos meus processos, é a questão de nota. O que é que eu preciso? Eu fiz um comparado. Eu botei o teto, o meu teto é 50 pontos. Por que 50? Porque foram 20%. A do ano passado, a do ampla concorrência, o pessoal acertou basicamente ali 70, de 100 questões, né? Não, de 90 questões, né, perdão. E aí eu coloquei um teto, falei assim, olha, é 50. Eu sei que não vai ser 50, obviamente, principalmente quando a gente fala de lista de negros, é mais baixo. Mas para deixar no processo de folga, entendeu? Dizer assim, e aí como eu distribuí, onde é que eu tô melhor? Português, eu sinto que eu sou muito melhor. Penal, eu sinto que eu sou muito melhor. PCD, eu sinto que eu sou muito melhor. A parte de atualidades também. Então, aí eu vou remanejando o que eu espero de pontuação de cada área, justamente para poder ficar mais livre. E a parte de direito está dentro da meta, mas no sentido de que eu não preciso acertar todas as questões, mas eu preciso acertar ali em torno de 60%, 70%, que seria o ideal razoável, né? E tentar traçar estratégias nesse sentido, para poder encurtar o máximo caminho possível. A parte de ver o que é que você está errando é importante, é, justamente para você poder dar uma olhada especificamente nesse ponto, né? Tipo, ao invés de você pegar o conteúdo inteiro, porque as partes que você está acertando, a sua mente fixou. Aquilo que você não está errando, por que você está errando? Foi uma falta de atenção? Ou você não lembrava daquele conteúdo? Se você não lembrava do conteúdo, anota o nome. Eu coloquei aqui, por exemplo, Excel. Excel, mano, Excel tem sempre uma questão. E aí eu tive que colocar essa parte, principalmente no tocante de fórmulas. E sempre tem uma questão dentro dessa parte de fórmulas, por exemplo. E-mail sempre tem questão de e-mail. Então, são esses detalhezinhos, se eu pudesse dizer assim, acho que são esses detalhezinhos que fazem a diferença na hora de você sentar e você pegar a prova e fazer, sabe? Muito bom, Arthur. A ideia que a gente fez aqui, né, é que vocês também vão falando e vocês vão ajudando uns aos outros, porque às vezes é uma ideia que você não teve ainda e que pode te ajudar agora nessa reta final, ou você dá uma dica e o outro pega também, e aí a ideia é essa, a gente compartilhar. Pode falar, Pedro. Exatamente, Renato. Exatamente. Isso que o Arthur está falando aí ajuda a todos nós. Muito, muito boa as dicas. E gostei principalmente da parte onde ele sai catando os pontos. Pô, eu sempre faço isso também. Cara, pô, eu gosto de ver a nota de corte, gosto de comparar com, com o meu conhecimento, com as minhas notas, com os meus acertos e fazer ali uma prospecção. Cara, eu consigo isso, então eu preciso garantir o que eu tenho estudado depois de tentar ganhar nota do que eu não estudei. E só para somar a isso, a questão da redação que o André tinha falado lá no começo.
que eu até anotei aqui. A gente sempre repete a mesma coisa. Fala, a gente estuda aí a gente faz direito, e então a gente escreve bastante, e aí fica parecendo que é uma coisa trivial. Mas eu me recuso a acreditar, Renato, que a VUNESP vai aumentar ou vai criar, porque vai ser a primeira vez, um critério muito grande para essa redação. Eu acredito firmemente que o que a gente tem em questão de escrita seja o suficiente e muito mais do que a VUNESP queira de algum candidato. Então, assim, eu sei que é bom a gente estar sempre em alerta, o concurseiro, mas eu queria que todos levassem a confiança de que a redação não é um problema com a gente. Então, por isso, eu acredito que a gente não precisa de uma redação por dia, por exemplo. Cara, duas, três, só para tipo, no futebol, como a gente fala, soltar a musculatura, relembrar alguma coisa e sair assim na mente. Eu vou fazer 4 ou 5 parágrafos. Eu não tem como ela ser muito assim firme nesse quesito. E eu acho que o principal sinal que ela dá para o candidato é a forma de não ser de a redação, ela ou o cara passa ou não passa, mas ela não vai ser, qual que é a palavra, gente, que eu esqueci, quando ela vai valer a nota e vai ser realmente corrigida, ela não vai ser Não, qualificatória, né? Classificatória. Isso, exatamente. Então, para mim, isso, ela já falou, eu quero um candidato que tenha coerência, que conheça bem o português, a pontuação, e que saiba falar de qualquer tema. Então, eu vou colocar um tema aqui que vai ser possível escrever, e eu quero que o cara, principalmente, tenha esse equilíbrio, esse controle com relação ao tempo. Ao invés de eu colocar uma digitação lá numa outra data, que ele vai vir aqui no prédio só para digitar, eu quero que ele se organize no tempo, que ele escreva numa boa velocidade e ainda assim faça 70 questões. Então, eu não acredito assim que seja necessário fazer várias redações e tirar o tempo de alguma revisão por questões, ou alguma leitura, ou um descanso também, que é muito importante. Eu carrego esse pensamento. Boa. Mais alguém? Eu acho que só para, como a gente tem tempo ainda, só para complementar esse ponto que o Pedro falou, eu também não tenho dado muita atenção justamente por isso, porque ela, como ela é caráter eliminatório, não classificatório, é, da redação me preocupo mais só com as questões relacionadas às regras do edital mesmo, que é aquele tem um limite de linhas, e aí a gente sabe que texto dissertativo argumentativo a gente não escreve em primeira pessoa, são coisas que a gente com o que a gente passou pela FUVEST. Eu acredito mesmo que a FUVEST, eu acho que a VUNESP ela não vai descer o sarrafo no sentido como ela faz no vestibular da Unesp, por exemplo. Eu acho que a preocupação maior vai ser sobre conhecimento de mundo e como você estrutura, né? É uma redação que ali, se você conseguiu associar sua argumentação a coisas que, por exemplo, você conhece, coisas básicas que você conhece mesmo, tipo, não precisa ter um repertório sociocultural totalmente extenso. Se você associar coisas mesmo que você conhece, que são de conhecimento comum, por exemplo, eu acredito que consegue sim. No caso, é, da lista de negros, se eu não me engano, tem que tirar acima de 16, se não me engano. Ela é considerada satisfatória com 20, né? Porque é 40 pontos. E, e, Exatamente. e no caso de lista de candidatos negros, ela pode ir até 16. Então, uma coisa que acredito que eles vão, tipo, pesar um tema complexo que exige um super ensaio filosófico, né? Acho que, e aí, para isso, acho que assim, 2 redações, 3 redações
Eu acho que. E aí, complementando também com a questão de atualidades, é bom. Eu acho que cobre bem essa parte. Boa, Arthur. Então, a gente está indo para o final aqui já da reunião, mas se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, quiserem falar mais alguma coisa dos estudos de vocês, a gente tá deixando bem aberto para vocês trocarem essa ideia aí. Pegando esse gancho de tipo, ok, agora nessa semana focar mais nas questões, o quanto vocês acham que vale a pena dedicar para tipo matemática, raciocínio lógico e informática? Assim, vocês acham que tipo, o lance é priorizar a direito a qualquer custo e aí tipo fazer umas questõezinhas ou outras ali de matemática, raciocínio lógico para informática para soltar musculatura? João, eu acho que seria interessante essa segunda opção, porque a gente tem que sempre contar que, por exemplo, o bloco de direito é um bloco eliminatório. E aí a gente já vai para lá com algumas deficiências, né? Essa legislação aí eu vi que é um ponto que pegou mais para todo mundo. Então já é uma disciplina dentre as 6 que tem lá, que a gente já vai com uma certa deficiência. E aí também, mesmo naquilo que, sei lá, constitucional, administrativo, penal, que vocês estão mais focados, estão sabendo mais, tal, também existe uma margem de erro. Você pode ter uma perda ali. Pode ser que uma ou outra questão você não, talvez você não consiga gabaritar aquela matéria. Então, já pensando nisso, é, não adianta nada você ir muito bem em matemática e raciocínio lógico e informática e você ser eliminado do concurso. Então, por isso esse enfoque maior no direito, né? Português eu vi que é um problema que não afeta mais, assim, não é a maioria de vocês. Então, português é uma matéria tranquila, também é um bloco eliminatório. Aí o de direito que a gente está mais preocupado com isso, né? Então, matemática, raciocínio lógico e informática, a gente também não recomenda largar totalmente, não vai estudar, não vai fazer uma questão ou outra, mas não se preocupar em fazer muitas e muitas questões. Lembrando que entre as três, né, matemática, raciocínio lógico e informática, o melhor custo-benefício é a informática, ela tem, acho que, mais questões do que cada uma das outras duas. E entre matemática e raciocínio lógico, parece que o raciocínio lógico tem mais questões. Então, seria mais assim, focar em primeiro lugar informática, em segundo raciocínio lógico, e em terceiro matemática. Seria a dica que eu pensaria aí, mais ou menos. Pode falar, André. Questão de matemática, assim, lógico, costumam ser muito parecidas, tá ligado? Tem umas que sempre caem, velho, tipo, sempre, sempre cai. Por exemplo, uma sequência de 7 letras que é repetida, qual é a número 2025? Porque sempre é a número desse ano, tá ligado? Tipo, sempre vai cair essas questões. Se você entende como é que faz essas questões, mano, tipo assim, aí você já garantiu algumas, tá ligado? Tem umas que sempre caem, velho, sempre caem. Exatamente. Raciocínio lógico e matemática é sempre muito previsível, assim. E aí, complementando o que o Arthur falou, quando você estiver dando uma olhada nas questões, dando uma revisada, você vê que assunto é aquele. E aí, se você vê que está errando, ou qualquer coisa assim, ou que você identificou que sempre cai, e aí você quer garantir aquele ponto, pegar esse assunto aqui de raciocínio lógico, sequências lógicas. Então, eu vou lá na apostila, vou dar uma olhada na parte de sequências lógicas, fazer algumas questões ali de fixação, ou vou ver algumas questões já resolvidas, vou ler como é que é a resolução, tá? Então, a ideia seria essa, tá? Pode falar, Pedro. É exatamente isso que o André falou, Renato. João, depois do direito, passando pela informática e chegando no RLM matemática, se for gastar algum tempo com essas duas últimas, o ideal é que
e gaste um tempo com o que a gente sabe que vai vir, que é isso que o André estava falando. E aí eu pedi a palavra para falar que, por exemplo, no RLM, a gente sabe que vai ter questão pedindo a equivalência. A equivalência do ou, eu nego assim, a negação do condicional, eu nego assado. Então, coisas que sempre vêm, é interessante que a gente saiba as formas de equivalência, as formas de negação, porque vão ter questões dessas. Então, se for para estudar essas matérias, então que a gente estude para garantir as questões que a gente sabe que vão vir. Da mesma forma, quando a gente vai estudar informática, a gente sabe que sempre vem a questão de alguma fórmula, no caso do Excel, ou algumas coisas em relação a buscas no Google, que eu, quando eu quero perguntar de alguma forma. Então, perto da prova desse tanto, o ideal seria ir garantir os pontos que a gente sabe que vai ter. E a VUNESP ela tem um jeito específico, se a gente vai passando matéria a matéria, conseguindo garantir as questões que ela adora, e depois pelas questões que normalmente vêm, cara, isso a gente consegue chegar já numa nota de corte e que a gente já fica um candidato interessante. Uma dica também é você treinar, montar uma tabelinha verdade básica e saber algumas equivalências lógicas, porque isso pode te ajudar ao longo de toda a prova de raciocínio lógico. Valeu, pessoal. Gente, a gente está caminhando para o final aqui. Alguém tem mais alguma dúvida ou quer falar mais alguma coisa? Eu tenho uma Pode pergunta. falar, Pedro. Isso que o João trouxe agora do RLM é uma matéria que eu gosto bastante, assim, na engenharia, sempre tive desde o começo, e a minha pergunta eu nunca tive essa noção, assim, como que tá RLM para vocês? Vocês estudaram e aí pegaram essas matérias mais básicas, igual o André estava falando, as que mais vêm, as que a VUNESP mais gosta, e focaram nisso e aí foram para o direito, ou porque acaba que eu, na FUVEST também tinha algumas coisas assim, no caso da matemática. Aí eu queria saber como que é RLM para vocês. É uma matéria ali que vai para buscar as mais simples, chega à metade, ou abandonou, ou vai muito bem, que a gente ficou falando muito sobre direito, e RLM é aquele contrapé, assim, não que seja o mais difícil, mas que seja o oposto por ser de exatas. Então, Pedro, eu acho que é o caso de muita gente aqui. Os simulados que a gente fez deu para desenrolar bem, assim. Eu acho que no primeiro simulado eu até cheguei a gabaritar raciocínio lógico. Então, tipo, era uma matéria que estava bem, tava suave, assim, sem ter estudado nem nada. E aí, tanto que eu fiz pouquíssimas questões. Matemática, eu errava algumas questões também, mas me mantive aquela média de acerto de 50, 60% ali, e é isso. E aí eu acho que é real, não sei, eu acho que não vale a pena retomar uma matéria, porque é uma matéria grande, e no máximo ali é fazer questão mesmo, só para aquecer um pouco a cabeça e acostumar. Entendi. Fala, André. Eu concordo com o João, tipo assim, é uma matéria relativamente fácil, assim, é tranquilo, acho que dá para levar, porque não é um raciocínio lógico muito complexo, tem como ficar complexo, mas eu acho que no nível dessa prova não é tão complexo, nem a matemática é matemática de alto nível, assim, às vezes a gente erra, mas assim, dá para tirar uma nota legal. O negócio é o medo, né? Porque tá chegando 2 semanas, aí bate o medo. Mas eu acho que é só o medo falando mesmo pela gente, assim, eu acho que
Não é uma preocupação, é só que a gente está com medo, mas sei tranquilo. Não, sabendo disso, então, cara, eu só reafirmo o que a gente conversou durante a live toda, sobre o foco no direito e com o conhecimento que a gente já tem, na hora da prova o medo não vai adiantar e fica com esse frio na barriga. Será que eu precisava garantir esse ponto ou não? Eu acredito que a gente tem que ir firme nessa proposta que a gente falou durante a live e com esse conhecimento da FUVEST, das outras coisas, é mais do que o suficiente para a gente garantir as fáceis, as médias e algumas difíceis das exatas. Assim como o André falou sobre a atualidade é aquilo mesmo. A gente sabe alguma coisa, lê outra, mas nunca sabe exatamente o que vai vir, e essa regra vale para todo mundo. E o foco seria não cair no direito. Então, eu acredito que o que a gente conversou na, no nosso encontro hoje vale muito para a nossa realidade de conhecimento barra tempo de preparação. Sim, e eu também concordo muito com tudo que o André falou, e aí gostaria de complementar isso, né? A gente fica até mais tranquilo que nessa terceiro bloco, né, o bloco 3, que é essa parte que eles chamam de conhecimentos gerais, que engloba matemática, raciocínio lógico, informática, atualidades, e acho que direito das pessoas com deficiência, não é o grande problema para vocês, não é o que está pegando mais. Então, por isso, acho melhor a gente continuar nessa mesma estratégia e disso que a gente falou um pouco hoje na live, que é manter esse foco em direito, realmente, para que a gente, como o Pedro falou agora, né, não cair no direito, né? Porque é um direito com leis muito específicas, né? Tem bastante pontos aí em leis específicas, mas às vezes o custo-benefício de você estudar uma lei de improbidade administrativa, do Estatuto dos Servidores, talvez seja maior do que você estudar aquela legislação interna lá que tem, sei lá, 500 artigos, né? Só uma parte dela lá tem 290, como o Arthur falou, que vai te gerar uma, no máximo duas questões. Então, a gente saber balancear isso daí, e agora, como é uma reta final, como eu falei no começo da live, é a hora da gente afiar o machado, né? Para poder cortar bem a árvore, a gente tem que afiar o machado. Então, a gente lapidar aquele conhecimento que já vem sendo preparado, que vocês já sabem, de repente aprofundar um pouco mais, por exemplo, como deram um exemplo aí, né? Que sempre cai uma questão de constitucional de nacionalidade. Aí vamos supor que você já está fera no assunto de como que a pessoa é um brasileiro nato, que é aquele mp3.com, para assumir aqueles cargos tem que ser brasileiro nato. Mas quais são os requisitos para ser brasileiro nato? Vamos supor que você também já está dominando isso, mas, por exemplo, o brasileiro naturalizado, você ainda não está dominando esse assunto. Então, você pega esse tópico e volta nele lá, pega as questões que perguntam alguma coisa sobre naturalização, né, do estrangeiro, que já vive aqui no país, se tem reciprocidade ou não, né, se tiver reciprocidade, ele tem que ficar pelo menos 1 ano, se não tiver, 15 anos, né, e assim vai. E aí você vai pegando essas datas, esses critérios, é só um refinamento. Às vezes é melhor pegar um assunto que você já está entendendo e refinar uma coisa ali para você ganhar mais questões, né? E de repente gabaritar, fechar aquela matéria, do que você tentar aprender uma coisa nova, ler uma legislação que você, né, às vezes não leu até agora, vai, né, a assimilação do conhecimento leva tempo. Então, nesse tempo curto, esse tiro curto que a gente tem agora, o que você memorizar agora como uma coisa nova, ele vai ficar na memória de curto prazo. E você tem mais risco de esquecer do que aquilo que está na memória de longo prazo, que é o que você já veio construindo, você já bateu várias vezes em exercício, em resumo. Pode falar, Arthur. Só para voltar para a resposta do Pedro, essa parte de raciocínio lógico eu já vi, eu acabei ela vendo ela toda, e só que eu vou voltar para esse ponto de fazer questões, e tem uns pontos que eu já tinha reparado que são pontos que, pelo menos, geram uma questão, né?
que são as questões dos termos universais e a questão das regras de negação lógica e afirmação lógica. Tem uma regrinha que é um pouco chatinha para aprender, ela é chata, então, assim, quem tiver tempo, dá uma olhada, mas se ficar muito difícil, eu não recomendaria, que é aquela regra, tipo, se ela é se somente se, quando ela é uma negação lógica, ela vai para o ou, e aí você tem que lembrar esses detalhezinhos, mas sempre aparece uma questão ou de afirmação lógica, ou negação lógica, que eu acho que é um enfoque legalzinho. Muito bom, pessoal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, então que a gente pode encerrar, né? Eu espero que também esse bate-papo de hoje também tenha ajudado a direcionar vocês nessa reta final da reta final, né? Como eu falei no início, e que vocês vão, se tiverem dúvida, também pode chamar a gente no privado, se precisar tirar alguma dúvida pontual, alguma coisa, a gente está à disposição. E espero realmente que o nosso caminho todo, né, desde lá da nossa primeira reunião até aqui, tenha ajudado vocês aí. O ideal é que a gente vai começar a fazer o ano que vem, né, um trabalho a longo prazo, né, fazer uma base das matérias principais, matérias mais longas, para quando chegar no pós-edital, a gente pegar e ficar só discutindo legislação, essas legislaçõezinhas que você pode estudar mais em cima da hora, e a refinar alguns conhecimentos. Mas como a gente teve muito pouco tempo, né, foi uma coisa muito rápida, muito, assim, a gente pegou o bonde andando, então ficou um pouco difícil assim, da gente ter bastante tempo para trabalhar com vocês. Então é uma coisa mais resumida mesmo, mais direta aí nos pontos que dão maior custo-benefício, mas a gente tá feliz aí com o progresso de vocês. Tenho certeza que vocês vão muito bem nessa prova e vai dar tudo certo. Obrigadão, Renato. Obrigadão, gente. Valeu, valeu, guys. Boa noite aí, viu? Boa noite, galera. Boa noite. Valeu, boa Falou, noite. rapaziada. Valeu, gente. Boa noite.